Agora nós vamos receber a melhor parte, que é a palavra, nosso Deus, na voz da diaconisa Thaís. É a preletora desta noite, que Deus venha capacitá-la através do poder do Espírito Santo de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9. Nós vamos ler o 9, do 9 até o 12. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por este culto, Deus, pela tua presença, Senhor, aqui neste lugar. Pai Santo, agora eu me coloco mais uma vez, ó Deus, à tua disposição. Deus, como um vaso frágil, ó Deus. Pai, como um canal, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, opere, Deus, o teu querer na vida, Senhor, da tua igreja. Pai, tu conheces o coração dos teus filhos. Queremos te pedir, ó Deus, continua falando, Senhor, conosco, assim como o Senhor já tem falado, Deus, desde o começo deste culto. Pai Santo, nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Para culto de ensino, foi definido esse tema para nós, sobre fidelidade. Eu já vou fazer até o uso, do tema. Eu quero ser fiel, neste pouco tempo que nós temos, para conseguir passar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu prometo aos irmãos que eu quero ser fiel e conseguir, dentro do tempo passar, aquilo que o Senhor me revelou nessa palavra. Amém, queridos? Quantos acreditam em palavra revelada? Amém? Quantos acreditam que o Senhor ainda fala conosco nos dias de hoje? Amém? Louvado seja o nome de Jesus, Eu já sabia dessa incumbência, dessa responsabilidade de ministrar no dia de hoje. E os irmãos, eu tenho certeza que também, que têm essa responsabilidade, ficam ansiosos e orando ao Senhor, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou ministrar? E diversos textos, diversas passagens veio na minha cabeça. E eu falei, eu não vou ficar preocupada, porque eu sei que no último, nem que seja no último dia, ou nem que seja no dia, o Senhor vai me revelar aquilo que Ele quer falar, ao nosso coração, porque nós não falamos aquilo que queremos. Amém, queridos? Nós não falamos aquilo que nós queremos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E prova disso é que o Senhor usa um, usa o outro, e tudo vai se encaixando, para que a fé dos irmãos e a minha fé, ela se edifique e cresça, na pessoa de Jesus. Nós bem sabemos, queridos, que quando nós falamos de fidelidade, só uma introdução para a gente conseguir entrar no assunto que o Senhor colocou no meu coração, nós sabemos que fidelidade, é a característica daquele que é fiel. Quando você olha no dicionário, o significado de fidelidade é isso. Mas
né? Isso eu já sei, né? Mas então o que é uma pessoa fiel? Né? Para a gente refletir, irmãos. Uma pessoa fiel é aquela que tem constância, ou seja, permanência nos compromissos assumidos. Então é só para a gente começar a compreender. Então o que é uma pessoa fiel? É aquela que ela é constante, ela é verdadeira, ela é zelosa, ela é leal ao compromisso que ela assume. A gente vai falar sobre algumas coisas no decorrer da mensagem. É só para a gente começar, né, o nosso ensino nessa noite. E sabemos que fidelidade, amados, é um atributo de Deus. Porém, não é um atributo incomunicável, como nós aprendemos aqui em algumas lições da escola dominical. Existem atributos que eles são somente de Deus, eles só pertencem a Deus. A onipresença, a onisciência, a onipotência. Isso, por mais que o homem queira, né, a gente não consegue obter. Né, isso é só de Deus. Agora, a fidelidade é um dos atributos de Deus, porém ele é comunicável ao homem. O que significa isso? Eu consigo ter esse atributo se eu quiser. Porém, em Deus, amados, a gente vai ver que Deus, ele não muda. Esse atributo de Deus, ele é imutável. Deus não é fiel hoje e infiel amanhã. Deus não assume um compromisso de ser fiel hoje e amanhã você não sabe o que vai ser. Né? Deus, ele é fiel para sempre. Mas ele é fiel ao quê? Ele é fiel a mim? Ele é fiel a mim. Mas ele é fiel à sua palavra. Ele será fiel a mim se eu andar de acordo com a sua palavra. E é isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, dependendo de onde ele esteja. Né? Nós vimos aqui a respeito de José. Né? O irmão Jean falou aqui um pouquinho sobre José, e o Senhor me falava sobre José, né? Bradava no meu coração, que José não mudou o seu comportamento em terras distantes. Ele não mudou o seu comportamento quando foi vendido pelos irmãos. Ele não mudou o seu comportamento com relação a Deus, irmãos. Quando ele foi preso de forma injusta, por negar, né, se deitar com a mulher de seu senhor Potifar. São alguns pontos que eu estou falando com os irmãos a respeito de fidelidade. Fidelidade, aqui vai pegar um pouquinho. Ela não nos isenta das provações. Se você for fiel, né, se nós formos fiéis, isso não nos livra de passar por aflições, de passar por dificuldades. Mas nos garante, queridos, o livramento de Deus na prova, na aflição. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas, queridos, eu estou dizendo aqui que, né, você ser fiel não te livra da aprovação. Isso não é, amados, entenda, um incentivo para que você não seja fiel. Então, de que adianta eu ser fiel? Se eu for fiel, não vai me livrar da aflição, então vou viver de qualquer forma. Não, amados. Se você for fiel a Deus, Deus, ele conhece o seu coração, ele conhece a tua inocência e ele vai te honrar, né? Louvado seja o nome de Jesus. E Deus espera, queridos, que nós sejamos fiéis. Esse é o desejo, né, de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, já começar a compartilhar com os irmãos Tito, capítulo 2, o verso 7 e 8, a respeito dessa introdução, né, que o Senhor me deu. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8. Glória a Jesus. Que a hora vai embora, né? Olha só o que, né, o apóstolo Paulo diz a Tito. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. Verso 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém, queridos? Aqui nós vemos esse texto que nós lemos. Eu vou frisar com os irmãos o verso 12, né, onde o Senhor me deu, né, a palavra ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza.
Dentro desse texto, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, né, na frente de uma igreja. Ele recebe essa orientação de Paulo. E Paulo diz para ele assim: olha, ô Timóteo, você precisa ser o exemplo dos fiéis. Amados, quando nós olhamos isso, você ser exemplo daquele que é pecador, acaba sendo literalmente fácil. É só você acertar algumas coisas, você já acaba já sendo exemplo. Em alguma coisa que você faz certo, você já é exemplo. Agora Paulo, ele estava sendo chamado para ser exemplo dos fiéis, daqueles que tinham desejo de permanecer em Cristo. E ele começa dizendo: olha, mas ser o exemplo dos fiéis, não é dos pecadores. Era para ser exemplo, né, para aqueles que queriam ter uma vida com Cristo. E ele começa dizendo: ser o exemplo na... Primeiro ponto que ele fala, exemplo na palavra. Aí aqui, nesse exemplo, na palavra, o Senhor ministrava ao meu coração que existem dois aspectos. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, ó, ser o exemplo na palavra, são dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a respeito da palavra de Deus. A Bíblia diz assim em Colossenses capítulo 3, o verso 16: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Que conhecimento nós temos da palavra, que zelo nós temos pela palavra, que amor nós temos pela palavra, que dedicação, que parte do nosso tempo nós dedicamos para a meditação na palavra. Olha, ser exemplo na palavra. Eu queria que o Eduardo colocasse para mim João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17 e o verso 14. Evangelho de João. Jesus estava ministrando ao coração dos discípulos. Não, perdão, mas ele estava orando ao Senhor a respeito dos discípulos. E ele diz a Deus assim: olha, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 17 agora, por favor. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, a palavra de Deus, ela nos santifica. É através da palavra que nós conseguimos, né, êxito na vida espiritual. O salmista Davi, no Salmo 119, vai dizer assim. Salmo 119, verso 11. Ele diz assim: olha, a tua palavra eu escondi no meu... Onde, irmãos? No meu coração. Me ajuda aí. Para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos ajuda a vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra, amados de Deus. Nós precisamos ser exemplo na palavra, conforme o apóstolo Paulo orientando a Timóteo. Nós precisamos permanecer na palavra. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32. Às vezes a gente frisa o 32, né? Mas olha o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o primeiro aspecto, querido, com relação à palavra. Ser exemplo na palavra. Um outro aspecto, querido, com relação a ser exemplo na palavra, é sobre o nosso falar. Sobre aquilo que nós falamos. Você saber usar as palavras certas e na hora certa. Provérbios 25 e o verso 11. Que diz assim que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, o que o Salomão, né, escritor de Provérbios, ele quis dizer com isso? Que a palavra dita no momento certo, queridos, ela tem um valor tão grande.
ela tem um valor tão grande que é como maçãs de ouro, nem salvas de prata. Ou seja, o valor daquele que sabe falar no momento certo. Provérbios 17 e o verso 28. A gente tem que correr porque é muita coisa que o Senhor ministrou ao meu coração. Isso aqui, amados, tudo o Senhor soprando no meu ouvido. Né? Tudo o Senhor falando no meu ouvido. Né? O Senhor falava, eu buscava, eu falei, Deus, que coisa gloriosa. É coisa que você pode absorver, porque foi o Senhor, né, quem falou ao meu coração. Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Sabe que nós precisamos saber o momento de ficar quieto. Nem toda hora nós temos que falar. Nós precisamos ser moderados, né, no nosso falar. No Salmo 141, né, o verso 3, o salmista vai dizer assim: Senhor, põe guarda na minha boca. Às vezes, amados, olha, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Se às vezes você talvez tenha sofrido consequências por falar demais. Eu já sofri consequências às vezes por falar demais. Porque você é escravo daquilo que você fala, queridos. Enquanto você não fala nada, está tranquilo. Mas depois que você falou, você é culpado. Ou você se culpa ou você é livre pela sua fala. Mas geralmente a gente se põe nos maiores enroscos por causa da nossa boca. Por causa do nosso falar. Não prometa aquilo que você não consegue cumprir. Não fala que vai aonde você não pode ir, você não pretende ir. Nós precisamos ter isso, né, no nosso coração. Senhor, guarda a minha língua, não me deixa falar demais. Provérbios, capítulo 19, o verso 1. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, Provérbios 19, 1. Olha lá, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Então é melhor você andar na sua integridade do que você ser perverso de lábios, só falar coisas ruins, né? Porque você vai ser considerado como tolo. E para completar aqui essa parte, para a gente, né, pular para um outro ponto, 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 16. 1 Timóteo capítulo 2 e o verso... 2 Timóteo, irmãos, perdão. 2 Timóteo 2,16. Olha, que diz assim, olha, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Sabe, mas a gente precisa vigiar as conversas que nós participamos. Nós precisamos vigiar naquilo que nós ouvimos e aquilo que falamos. Porque muitas das nossas conversas o Senhor não tem aprovado. Muitas das coisas que nós dizemos o Senhor não tem se agradado. E é tempo de nós sermos exemplo na palavra. Sempre tem alguém ouvindo a nossa conversa, mas sempre tem alguém ouvindo aquilo que nós falamos, Nós precisamos ser exemplo na palavra. Não só na palavra, mas naquilo que nós falamos. Louvado seja o nome de Jesus. Era o que o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo. Ele era líder da igreja e ele precisava ser exemplo, né, nesses aspectos. Segundo ponto que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, a gente tem que correr porque o tempo é muito, muito curto. Ele fala na palavra. O segundo ponto que ele fala, no trato. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? No procedimento, no relacionamento. Como é o nosso proceder, queridos? Olha, nós nem sabemos, mas sempre tem alguém observando, né, as nossas atitudes, o nosso comportamento. A Bíblia diz assim, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, os irmãos conhecem a passagem, que aquela mulher, aquela mulher, vamos ler, né? 2 Reis, capítulo 4, 9. Tinha deixado marcado aqui. Olha lá. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós
é um santo homem de Deus. Ou seja, Deus mostra para aquela mulher que aquele homem era um santo homem de Deus. Ou seja, ela percebe na vida do profeta que ele era um santo homem de Deus. Ou seja, o que as pessoas têm observado quando nos veem, quando vê as nossas atitudes, o nosso comportamento. Quando fala de comportamento no trato, fala de relacionamento. Como são os nossos relacionamentos, dentro de casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, os maridos. Nós como esposas, como é o nosso relacionamento com o nosso marido. Tudo isso, amados, mostra o nível de comunhão que nós temos com o Senhor. O nível de comunhão que nós temos com a palavra. Porque quanto mais perto quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido com Ele nós ficamos. Vai, amados, passar um tempo lá no Rio de Janeiro. Ou, não precisa nem no Rio de Janeiro. Estou falando por causa do sotaque, ser mais conhecido. Você volta rapidinho puxando o R. Ou vai passar um tempo lá na Bahia, você volta falando arrastado, igual eles. Logo você está falando manhinha, porque você vai convivendo e você vai pegando o jeito. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido com Deus nós ficamos. Existe uma frase, amados, que eu tenho zelado muito para que isso se cumpra na minha vida, no meio dos meus, no meio da igreja. Porque não adianta eu saber falar bem, não adianta eu manusear bem essa palavra, embora eu precise fazer isso, se as minhas atitudes não condizerem com aquilo que eu falo. Porque é uma frase que diz assim: olha, as suas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Entenda, queridos? As nossas atitudes, elas falam mais alto do que aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter essa consciência. Provérbios capítulo 31, verso 11, fala sobre a mulher de Deus. Diz que o coração do homem confia nela. Seu coração está confiado nela. Será que nós, será que os nossos esposos confiam em nós? Será que você, esposo que está aqui, consegue confiar na sua esposa? Nós estamos falando sobre fidelidade. E a maioria dos casamentos hoje desfeitos, grande parte dele é por conta de infidelidade. A pessoa não consegue se manter fiel num relacionamento. Mas que nós possamos ser fiéis, amém, amados, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, quando os irmãos trabalham e têm a oportunidade de ser fiel, não na intenção de bajular, não na intenção de se autopromover, mas porque você serve a Deus, querido. Seja fiel onde você estiver, na intenção de glorificar o nome do Senhor, na intenção de honrar o Senhor, e o Senhor te colocará em lugares altos, o Senhor te colocará em lugares de destaque, ainda que você não queira. Louvado seja o nome de Jesus. O outro ponto, amados, que nessa hora vai indo, que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que ele precisava ser exemplo, e eu creio que às vezes nós estamos falhando nesse ponto, é no amor. A Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou se esfriará. Mas nós não podemos, amados, deixar esse amor esfriar no nosso coração. Olha só, 1 João capítulo 2, o verso 5. 1 João capítulo 2, o verso 5. Olha, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E agora o verso 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Não dá tempo, sabe, amados, da gente aprofundar da forma que deveríamos.
dentro de cada ponto desse que o Senhor nos deu. Mas a Bíblia fala que o nosso amor precisa ser não fingido. Não podemos fingir que amamos. Nós precisamos amar realmente uns aos outros, para que a glória de Deus se manifeste. Olha só, Evangelho de João, capítulo 13, o verso 35. Não vai dar tempo de ler todos os versículos que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ler só mais esse, 13, 35. Evangelho de João. Treze, 35. Esse encontro aqui. Olha lá. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ser discípulo de Cristo, quer ser reconhecido como discípulo de Cristo, nós precisamos amar uns aos outros, com um amor não fingido, amém, amados? Outro ponto que nós vemos Paulo dizer a Timóteo, que eu acredito que é um dos importantes também, ou seja, todos são importantes, é que nós precisamos ser exemplo no Espírito. Nós falamos ser exemplo na palavra, no trato, no amor, agora no Espírito. E eu fui buscar o Senhor e falei: Senhor, o que é ser exemplo no Espírito? E eu buscando o Senhor, o Senhor ministrou meu coração, mas foi coisa tão gloriosa. É que nós precisamos desenvolver de forma a ser exemplo para os fiéis a nossa vida espiritual. Ou seja, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia fala para nós não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Romanos capítulo 12, verso 11, fala que nós devemos ser fervorosos no Espírito. Aí o Senhor ministrava o meu coração, amados, quando eu li esse texto, a ser fervorosos no Espírito. Ou seja, não deixar a chama de Deus apagar do nosso coração. Deus escreve a carta lá em Apocalipse capítulo 3, e o verso 15, ele escreve a carta à igreja de Laodiceia. E ele Jesus mais ou menos diz assim: olha, quem dera se você fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, é tempo de nós deixarmos toda essa mornidão espiritual. É tempo de nós nos envolvermos com a obra de Deus e com Deus. E vivemos cada culto, amados, adorarmos ao Senhor em cada culto como se fosse o último. Porque talvez Ele possa ser. Ah, que é isso? Não, Jesus vai demorar para voltar ainda, mas Ele pode ser o último seu. Quem te garante que você vai acordar amanhã? Quem te garante que você consegue chegar na sua casa, queridos? Se o Senhor nos chamar, se o Senhor tirar o nosso fôlego de vida, já era. Acabou, ninguém sabe o número da nossa senha. Então o tempo de sermos fiéis a Deus, amados, é hoje. O tempo de adorarmos ao Senhor é agora. Tira essa mornidão espiritual do seu coração, coloca no seu coração: Senhor, eu quero ser fervoroso. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero sentir o Senhor de perto. Sabe, amado, ser entusiasmado, ser cheio de vigor. Não deixe a chama do Espírito apagar. Ou seja, não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado aqui no nosso meio, amado. O Espírito Santo não precisa de ninguém batendo pé, rodopiando e apontando o dedo e dizendo: é isso que eu te digo, não. Se o Senhor quiser falar dessa forma, o Senhor fala. O Senhor, Ele conhece o teu endereço, o Senhor conhece a tua casa. Eu não estou falando que eu não acredito, não. Eu acredito, né? Eu sou do fogo. Eu acredito em revelação, eu acredito em profecia dessa forma. Teve um culto aqui desse, né, que Deus usou profetas aqui, usou irmãos aqui para revelar coisas, né, profundas na vida dos irmãos aqui.
E eu ali glorificando, falei, Senhor, glória a Deus. E eu cheia de Deus, mas Deus já tinha falado comigo na palavra. Na revelação, Deus fala. Mas eu estava indo embora, lá no fundo, lá estava despedindo para ir embora, cheia de Deus, feliz. Na hora que a irmã vai me cumprimentar, vai embora, ela vem e fala comigo algo no pé do ouvido. Ela, Deus manda te dizer isso aqui. E eu estou vendo se cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha falado comigo durante o culto. Deus confirmou através da vida da irmã, pastora Simone mesmo, né? Ela chegou no canto do meu ouvido, na hora que ela veio embora, ela, Deus manda te falar isso, irmão. E pronto. Deus conhece, amados, a nossa estrutura, Deus conhece a nossa vida. Mas a gente não pode deixar a chama do Espírito se apagar. Já estamos terminando. Outro ponto que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que ele precisava ser exemplo. E nós também precisamos ser, amados, essa palavra é para nós, amém, amados? Precisamos ser exemplos na fé. Né? O irmão dizia aqui a respeito da mulher de fluxo de sangue, né? A fé que ela teve. E muitas pessoas, amados, você talvez não entenda, mas muitas pessoas, não só família, mas muitas pessoas que você conhece, elas se apoiam na nossa fé ou na sua fé. Quantas pessoas já nem creem tanto? Mas ela sabe que você tem fé, ela sabe que você vem na igreja, ela sabe que você ora, ela sabe que você tem comunhão com Deus, e ela chega, irmão, você vai na igreja, você ora por mim? Ela está apoiada na sua fé, ou de certa forma você está sendo um exemplo de fé. Nós não podemos vacilar na nossa fé, porque através da nossa fé nós atraímos pessoas para Cristo. E aí o irmão disse, mas eu tenho fé, mas eu não venho na igreja, eu tenho fé, mas eu não oro, eu tenho fé, mas eu não jejuo, eu tenho fé, mas eu não leio a palavra, eu tenho fé, mas eu não tenho vida com Deus. Que fé é essa, irmãos? Nós precisamos ser exemplo de fé, exemplo na fé. Hebreus capítulo 13, o verso 7, olha o que diz a palavra. Irmãos, estou falando tudo na palavra, para os irmãos perceberem, né, como Deus revelou essa palavra ao meu coração. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, será que nós podemos falar, olha, pode imitar a minha fé? Olha, pode ter fé como eu. Será que você tem coragem de dizer assim? Né, para as pessoas que te ouvem, olha, não. Pode crer, sabe, amados, o que é ter fé? É você crer naquilo que ninguém acredita mais. É você ver acontecer aquilo que ninguém vê mais. Isso é ter fé. A fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Mas você tem fé, você acredita que aquilo vai se concretizar para a glória do nome de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 2, o apóstolo vai dizer que a fé não é de todos. Infelizmente, amados, vai ter pessoas caminhando do nosso lado, do seu lado, mas que não têm a fé que você tem. Mas não se contamine, queridos. Pelo contrário, que você, que eu, possamos ser exemplos de fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o verso 2. Glória a Jesus. Olha lá. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, vai ter pessoas caminhando ao seu lado. Às vezes vai ter pessoas, não se assuste, vai ter pessoas na igreja, às vezes pessoas com cargo de liderança, mas que não têm fé. Como assim, irmãos? Não tem fé. Não acredita que Deus pode, não acredita que Deus pode fazer, não acredita que Deus pode mudar, não acredita que Deus pode libertar. Não se assuste, mas mantenha a sua fé firme no Senhor. Continua sendo firme no Senhor. E por último, para a gente encerrar,
o apóstolo Paulo vai dizer, ser exemplo na pureza. Falamos no espírito, na fé. E para completar, ele completa dizendo, ser exemplo na pureza. 1 João, capítulo 3. Vou abrir aqui. 1 João, capítulo 3, e o verso 2 e 3. Olha só o que diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A Bíblia diz assim que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pureza e santificação, elas estão entrelaçados. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim, purificai as mãos, pecadores, purificai o vosso coração. Nós precisamos de pureza, amados, no nosso pensar, no nosso falar. Nós precisamos purificar na nossa vida. O que é purificar, amados? É você olhar para dentro de si, você tirar de dentro de si, do seu pensar, do seu agir, do seu falar, tudo aquilo que desagrada a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu deixe de fazer? É purificar a nossa vida, purificar a nossa mente, purificar os nossos lábios, para que a glória do Senhor apareça na nossa vida. Amém, irmãos? E eu quero encerrar lendo com os irmãos. Eu já até fechei a Bíblia, vou ler ali com os irmãos. A conclusão de tudo que o Senhor tem falado aqui conosco. Mateus capítulo 25 e o verso 21. Mateus capítulo 25 e o verso 21. Fala sobre a parábola dos talentos. Aí o Senhor vai dizer assim, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que eu quero te dizer é que eles não esperem ter muito para ser fiel. Seja fiel no pouco. Como assim, irmãos? Eu conheço pouco a palavra. O pouco que você conhece, obedece. Eu ganho pouco com relação a dízimo e oferta. Do pouco que você tem, seja fiel. E o Senhor, Ele vai te honrar. Não espere ganhar muito para conseguir ser fiel. Quando meu salário for maior, aí eu vou ser dizimista. Porque aí eu vou conseguir acertar minhas contas todas. Então, e aí eu vou conseguir ser fiel. Não, mas seja fiel no pouco. Porque o Senhor, Ele quer te colocar sobre o muito. E ainda te dá a vida eterna. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, o Senhor tem coisas grandes separadas para nós. Amém, irmãos? Mas o desafio é, amados, ser exemplo para os fiéis. Amém? Assim, eu agradeço a oportunidade nessa noite. Que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações. Que você possa meditar nessa palavra no decorrer dessa semana, desse mês. Que o Senhor venha falar melhor aos vossos corações. Amém? Graças a Deus. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus?